Antigos contos da mitologia grega nos falam de seres gigantes que um dia estiveram entre os homens. Todas as mitologias, desde o Egito à Escandinávia, da Polinésia ao México, referem-se igualmente a homens que coabitaram com gigantes, os quais os chamavam de deuses. A Bíblia dá testemunho sobre os gigantes reis dos povos combatidos pelos primeiros hebreus. As ruínas gigantescas de Tiwanaku, as pirâmides do Egito e as colossais estruturas de Baalbek se explicam. Senhores gigantes ajudaram e dirigiram seus súditos humanos nestes trabalhos. Mais tarde, em muitas outras partes do mundo antigo, haveriam também resquícios desses gigantes em suas construções. Um tempo em que novos conhecimentos foram trazidos e disseminados entre os seres humanos por aqueles que desceram dos céus. O livro de Enoque os chama de sentinelas, a Bíblia de anjos caídos e os sumérios de Anunnakis. Assim, todas as mitologias dos gigantes gregos, romanos, egípcios, astecas e demais seriam, na verdade, uma memória ancestral coletiva de fatos reais que culminaram em todas as lendas que vemos hoje, as quais têm sobrevivido por milhares de anos. A história perdida, mundos ciclópicos. As misteriosas criaturas de um olho só, reverenciadas nas mitologias gregas e romanas, continuam sendo uma das mais interessantes mencionadas nas antigas lendas do Mediterrâneo. Elas eram membros das raças dos gigantes, cujas raízes vêm de tempos muito antigos da história do mundo. Embora a maioria dos ciclopes permaneça anônima, as fontes antigas descrevem um ciclope chamado Polifemo. Na história, ele morava em uma ilha que acredita-se ser a Sicília. Esta ilha era habitada pelos ciclopes e outras criaturas. O nome ciclope significa olhos de círculo ou olhos redondos. Sua gênese parece ser muito mais complicada do que as mitologias que os descrevem. Procurar por qualquer origem e possíveis evidências reais da existência de ciclopes a partir de livros antigos é um dos maiores desafios da história e da arqueologia. Há muitas histórias antigas que falam sobre os ciclopes. No entanto, elas sobrevivem no imaginário de gerações, principalmente próximo ao Mediterrâneo. Esta literatura tornou-se um dos contos mais famosos do mundo relacionado a gigantes. Duas descrições proeminentes dos ciclopes vêm de Hesíodo e Homero. A forma como foi transmitida influenciou completamente textos posteriores. Hesíodo escreveu a Teogonia entre os séculos 8 e 7 a.C., com tradução para o Ocidente por Evelyn White. O historiador grego Solinos, que viveu em 200 d.C., descreve: antes que houvesse qualquer humano em Pelene, a história conta que uma batalha foi travada entre os deuses e os gigantes. Os vestígios do desaparecimento dos gigantes continuam sendo vistos até hoje. Sempre que torrentes incham com chuva em excesso e quebram suas margens, em barrancos as pessoas descobrem enormes ossos, como carcaças de homens gigantescos. Historiador grego Solinos, 200 d.C. Os gregos antigos contavam histórias de gigantes, descrevendo-os como criaturas de carne e osso, que viviam e morriam, e cujos ossos podiam ser encontrados saindo do solo, onde estavam enterrados há muito tempo. De fato, até hoje, ossos grandes e surpreendentes, semelhantes aos de humanos, podem ser encontrados na Grécia. Os cientistas modernos argumentam que esses ossos são restos de mamutes, mastodontes e rinocerontes peludos, que viviam na região. Um relato histórico da existência de uma tribo com o nome Ciclope nos é dada por Tucídides no livro 4 de suas histórias. Ele fala sobre os bárbaros existentes na Sicília antes da colonização grega. O filósofo Empedocles diz: em muitas cavernas sicilianas foram descobertos fósseis de uma raça de homens gigantescos. Histórias sobre os gigantes são encontradas em toda parte do mundo. Gigantes negros, gigantes de pele vermelha, gigantes orientais e também em histórias europeias. Segundo algumas dessas histórias, nem todos os gigantes eram maus e nem todos estavam relacionados diretamente aos híbridos Nephilims. Segundo alguns contos e histórias europeias, durante o Império Romano haviam indígenas e gigantes aborígenes que viviam na Europa. O exército romano, com a ajuda de raças híbridas, abateram e destruíram todos esses aborígenes da Europa.
Por volta do século VIII, pelo menos 5 tribos de homens selvagens, que alguns afirmam ser o lendário pé grande, foram classificadas e registradas como espécies desconhecidas. No início do século XIX, ciências como a antropologia não sabiam classificar esses grupos e acabaram sendo aceitos como mitos. Os romanos registraram guerras com raças gigantes e, de acordo com seus registros históricos, até os recrutaram para as suas fileiras de batalhas. Gigantila fica no mar Mediterrâneo, ao sul da Sicília e a leste do litoral norte-africano. Embora pequena, sua história remonta a milhares de anos. Cerca de 20 templos de pedra neolíticos datados de 4.000 a 2.500 anos antes de Cristo foram construídos sem aparente uso de ferramentas metálicas, com blocos de pedra que pesam até 50 toneladas cada um, e seu templo é mais antigo do que as pirâmides do Egito. Quem construiu ainda permanece um mistério, e os habitantes locais não fazem a mínima ideia de quem possa ter erguido tais estruturas. Uma lenda local diz que foi uma giganta por nome Sansuna, motivo da ilha ser chamada Gigantila, que significa lugar dos gigantes. A lenda diz: Sansuna, uma giganta na ilha de Gozo, foi para a cidade de Tacheng, colocou pedras enormes sobre os seus ombros e levou-as 4 quilômetros até seu atual local de descanso em Gigantila, o lugar dos gigantes. E ela fez isso enquanto segurava seu bebê meio gigante e meio humano sobre seu outro ombro. Tomando essas pedras pesadas, ela então construiu o complexo de templo de Gigantila e depois permitiu que o povo local entrasse e a adorasse nele. A arqueologia convencional diz que seus construtores foram os ancestrais dos habitantes locais e, como sempre, tende a não querer ver os indícios dos gigantes, tratando o fato como uma simples mitologia. Sua teoria diz que os nativos fizeram tudo sem a ajuda externa. Malta é de longe a maior das 3 ilhas. Mede 40 quilômetros de comprimento e 20 de largura. A parte oriental da ilha é onde se encontram os principais monumentos megalíticos, sendo de Tarxen, Hagar-Kien e Nasdra os mais famosos. Mas parece que os mais antigos estão a oeste, começando em Gozo. O Hagar-Kien é considerado o mais impressionante de todos os monumentos de Malta. A perfeição dos encaixes que foi usado para unir as pedras pode ser comparada com a precisão empregada no Templo do Vale dos Reis, ao lado da Esfinge de Gizé, a qual foi construída muito depois dos monumentos de Malta. Os construtores igualmente escavaram e encaixaram imensas pedras maciças que pesam mais de 50 toneladas cada uma, como se fossem a coisa mais simples do mundo. Assim como os gigantes antediluvianos que construíram as pirâmides do Egito, os gigantes de Malta também erigiram seus templos com essas imensas pedras. Esta civilização simplesmente desapareceu como por passe de mágica, dando referência a tantos outros lugares onde vemos igualmente indícios de raças gigantes. Isso nos mostra uma ligação direta com a extinção em massa dita em muitas culturas por um dilúvio global. Então, quem foram essas pessoas? As descobertas feitas em Scorba, datando de aproximadamente 4.500 a 4.100 a.C., mostram que os habitantes locais viviam em pequenas cabanas ovais feitas de simples tijolos e pau a pique, construídas em alicerces baixos de pedra. Um santuário em uma das cabanas continha fragmentos de pequenas figuras femininas de terracota, com seios e genitálias exagerados. Isso condiz com as figuras femininas encontradas na ilha, onde a lenda diz que a gigante Sansuna construiu o templo e posteriormente foi adorada pelos nativos locais.